Muito bem, vamos aqui a mais esta resolução de nosso desafio. Veja o que diz a questão. Dentre as alternativas abaixo, qual corresponde o valor numérico da expressão? Abre parênteses, raiz de 3 raiz de 5 menos 5, mais raiz de 5 mais 3 raiz de 5, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Como é que você vai solucionar uma questão como essa, certo? Então, muito simples, tá? Primeiramente, eu vou reescrever essa expressão aqui para facilitar o nosso cálculo, tá? Então, aqui eu vou ter E igual a parênteses, raiz de 3 raiz de 5 menos 5, mais raiz de 5 mais 3 raiz de 5, tudo isso elevado ao quadrado, ok? Então vamos lá, como é que você resolve isso? Primeiro passo, né? Antes de você sair elevando ao quadrado e coisas do tipo, você tem que lembrar de um conteúdo importante chamado de produtos notáveis, certo? Então vamos lá. Como é que a gente estabelece o produto notável, tá? Entre a soma de dois termos, né? O quadrado da soma de dois termos. Vamos lembrar, né? O quadrado da soma de dois termos, você resolve da seguinte maneira. É igual quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Então eleva os dois ao quadrado e ainda soma com 2 vezes esse. Vamos resolvendo na prática que fica mais claro isso pra gente. Então, ó, quadrado do primeiro, então pega esse primeiro aqui e eleva ao quadrado. Raiz de 3 raiz de 5 menos 5, separadamente, tá? Ó, ao quadrado. Então, ó, quadrado do primeiro termo, esse é o primeiro termo e esse é o segundo termo, tá? Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, raiz de 3 raiz de 5 menos 5, que é o primeiro, né? Vezes o segundo termo, que é esse aqui, ó. Então, 5 mais 3 raiz de 5, da raiz disso aqui, né? Uma raiz aqui meio estranha, então, ó. Raiz de 5 mais 3 raiz de 5, mais o quadrado do segundo termo, né? Então, ó, o segundo termo é 5 mais 3 raiz de 5 ao quadrado. Parece que não vai dar encanto nenhum isso aqui, né? Mas vamos ter calma e vamos analisar com maior cuidado, tá? Existem algumas técnicas na matemática que vão facilitar muito o nosso cálculo, tá? Ela vai ficar um pouco extensa, mas em dado momento vocês vão ver que não é esse bicho papão todo. Uma das técnicas que a gente utiliza muito em problemas como esse é a técnica da simplificação de raízes, certo? E também utilizamos a técnica dos cancelamentos, tá? Então presta atenção nisso aqui e guarda para os próximos exercícios, tá? Ó, toda vez que você tem uma raiz quadrada elevada ao quadrado, então ó, depende do índice da raiz. Se for raiz cúbica ao cubo, raiz de quarto grau elevada à quarta, então o índice da raiz, que geralmente é escrito aqui, quando não tem porque ele é raiz quadrada, o índice da raiz tem que ser igual ao expoente, para eu fazer o cancelamento, tá? Então, ó, raiz quadrada de um valor elevado ao quadrado, eu posso simplesmente cancelar a raiz e o expoente. E você vai libertar quem está aqui dentro, ó. Quem estava preso dentro da raiz ganha aí a sua liberdade, certo? Então, ó, cancela a raiz com o expoente. E aí você vai escrevendo, né? Vamos ver. Se eu cancelar a raiz com o expoente, o que, que vai me sobrar? De expressão, né? Vai ser 3 raiz de 5 menos 5, tá? Então lembra, raiz quadrada ao quadrado, cancela, ok? Mais 2 vezes. Pessoal, existe uma propriedade das raízes, né? Que diz o seguinte, que toda vez que você tem uma raiz de mesmo índice multiplicado por outra raiz de mesmo índice, no caso aqui, ó, raiz quadrada desse valor todo, vezes a raiz quadrada desse outro valor inteiro aqui,
eu posso fazer uma coisa, né? Eu posso escrever a multiplicação desse valor com esse dentro da mesma raiz. E é isso que eu vou fazer aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma raiz bem grande aqui, né? Bem maior, tá? E vou escrever esses elementos que estavam aqui dentro, tá? Então, ó, isso daqui e isso daqui eu vou escrever tudo dentro de uma raiz só, porque é raiz vezes raiz, tá? Então, se tiver a raiz de um número vezes a raiz de outro número, escreve ele todo dentro de uma única raiz, certo? Então, ó, raiz de, vou abrir parênteses, tá? Porque são expressões que estão aqui dentro, não é um número exato, né? Quer dizer, são dois números, mas a gente vai precisar dessas expressões para facilitar o nosso cálculo, tá? Então, ó, raiz de 3 raiz de 5 menos 5 vezes 5 mais 3 raiz de 5, ok? Então, basicamente o que eu fiz foi substituir esses elementos que estavam separados nas duas raízes numa única raiz, né? Eu unifiquei isso aqui, certo? Depois disso, você vai utilizar a mesma técnica do cancelamento para essa última aqui, ó. Você tem a raiz quadrada de um valor elevado ao quadrado. Então, cancela essa raiz com o expoente e liberta o que está lá dentro, né? Então, ó, aqui você vai ter mais 5 mais 3 raiz de 5, certo? E agora é que as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Por quê? Porque aqueles cancelamentos que você fez, eles estão tudo aqui, ó, dentro de uma única expressão, tá vendo? Ó? Então o que eu vou fazer? Existem alguns valores aqui que eu já posso cancelar. Por exemplo, eu tenho mais 5 e eu tenho menos 5 aqui no início. Então menos 5 no início, mais 5 no final. Isso é importante e útil em quê? É importante e útil porque eu posso simplesmente, ó, cancelar esses valores. Porque menos 5 mais 5 vai dar 0. Então não vou escrevê-los mais, já me livro desses valores, né? Interessante seria se a gente conseguisse se livrar desse meio aqui, né? Seria bem mais interessante. Mas como a gente não pode fazer isso, vamos fazendo as coisas com calma, certo? Bom, expressão vai ser igual. Eu posso já ir somando alguns valores, certo? Como é que eu faço soma de raiz? Né? Isso é uma dúvida que muita gente tem. Então, ó, como é que eu faço para somar, por exemplo, 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5? Tá vendo que ele aparece duas vezes, né? Pessoal, soma de raízes, certo? Se elas tiverem raízes iguais, você vai fazer da seguinte forma. Você vai somar o que está fora, os elementos que estão fora, né? Então, ó, 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, 3 mais 3 é 6, e vai repetir a raiz, certo? Então, bem simples, ó. Se você tem raízes iguais, ó, 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5, soma o que está fora, repete a raiz. Se fosse, por exemplo, tá? 5 raiz de 5 mais 10 raiz de 5, seria 15 raiz de 5, certo? Então é mais ou menos por aí a soma. Então você repete a raiz que está lá e soma os números que estão do lado de fora da raiz, certo? Beleza. 3 raiz de 5 mais 3 raiz de 5 deu 6 raiz de 5. E essa parte aqui que está dentro, eu vou tentar me libertar dela, eu vou tentar me livrar dessa parte aí. E como é que eu faço isso? Tá? Perceba que aqui dentro você tem um produto, né? Uma multiplicação entre dois números aqui, que é 3 raiz de 5 menos 5, vezes 5 mais 3 raiz de 5. Quem estudou adequadamente os produtos notáveis, percebeu que eu posso simplesmente fazer quadrado do primeiro, né, menos o quadrado do segundo termo, desconsiderando o sinal, porque os valores aqui são iguais, ó, 3 raiz de 5 e 5, 5 e 3 raiz de 5. Então o que eu posso fazer? Quadrado desse valor menos o quadrado desse valor, tá? Ou eu posso aplicar distributivo. Então eu vou fazer das duas formas, vai ficar um pouco extenso o vídeo, mas só para você entender do que eu estou falando, tá? Então, ó, mais 2 vezes raiz de... Vamos ver o que vai ficar aqui dentro da raiz, tá? Esse é um número até mais curto. Vamos lá. Quadrado de 3 raiz de 5 ao quadrado, vou até fazer uma folha à parte, certo? Então, ó,
Como é que eu estabeleço o quadrado desse primeiro aí? Então, quadrado de 3 raiz de 5 vai ser 3 raiz de 5 ao quadrado. Lembra, como é um produto elevado ao quadrado, você faz 3 ao quadrado é 9, e raiz de 5 ao quadrado, cancela e cancela, sobra 5, beleza? Então, ó, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, é o que você vai botar aqui. Então, vamos lá, quadrado do primeiro termo, ou seja, 3 raiz de 5 ao quadrado. Como é que você faz? Primeiro faz aqui o valor de 3, né? Então, ó, 3 ao quadrado, 9. E aqui, raiz de 5 ao quadrado vai ficar, cancela e cancela, né? Porque se lembra, ó, raiz quadrada ao quadrado, você cancela, né? Liberta o que está dentro. Então, 9 vezes 5, que vai dar 45, beleza? Então, você já coloca o 45 aqui. Menos quadrado do segundo termo, né? Quem é esse segundo termo aí? O segundo termo é o 5. E aí não tem segredo, né? Por quê? 5 ao quadrado é igual a 25, certo? 5 ao quadrado é 25, então fica 45 menos 25, ok? Bom, isso aqui é um método para quem já sabe os produtos notáveis de cabeça, certo? Mas se eu não lembrasse que isso aqui é um produto notável, até porque a posição aqui do 5 e do 3 raiz de 5 estão trocadas. Qual outro método que eu poderia ter feito? Eu poderia ter feito o seguinte, ó. Eu poderia ter pegado esses valores, né, ó, 3 raiz de 5, aí vai ficar um pouco mais extenso, obviamente, mas você encontraria o resultado da mesma forma. Mais 3 raiz de 5, não é? Você não tem esse produto aqui, ó, eu peguei o que está aqui taxado em verde, aqui dentro eu substituí para cá, tá? Então, como eu tenho esse produto, eu vou simplesmente multiplicar, ó. Preste atenção. Primeiro daqui, primeiro faz com o primeiro valor que está aqui, ó. Primeiro daqui com o primeiro de lá, primeiro daqui com o segundo de lá. E aí vamos ver no que é que dá, né? Ó, 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5 é o mesmo que 3 raiz de 5 ao quadrado, ok? E a gente já viu aqui em cima como é que resolve. Ó. 3 raiz de 5 ao quadrado dá 45. Mas vamos reservar aqui por enquanto só isso, tá? Então, ó, 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5, eu até troquei a ordem aqui, mas enfim. 3 raiz de 5 ao quadrado. 3 raiz de 5 vezes 5, você coloca aqui mais 3 vezes 5 é 15, não é isso? Raiz de 5 você vai repetir, certo? Então, ó, 3 raiz de 5 vezes 5, isso aqui era para vir primeiro, tá, pessoal? Então, ó, 3 raiz de 5 vezes 5, 15 raiz de 5. E 3 raiz de 5 vezes 3 raiz de 5, 3 raiz de 5 ao quadrado. Agora vamos aqui para o segundo elemento, tá? Você sempre parte desse primeiro aqui, ó. Primeiro com o primeiro de cá, primeiro com o segundo de cá. Agora o segundo, ó. Segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Beleza? Vamos lá, ó. Segundo com o primeiro. Menos 5 vezes 5 vai dar menos, né? Ó, porque menos com mais dá menos. Ah, jogo de sinal também me confunde. Só é fazer, ó. Esse aqui, né? Mais e mais, ficou positivo. Aqui, ó, ficou positivo. Não é mais e mais, então ficou positivo. Menos com mais dá menos. Menos com mais também vai dar menos no outro, né? Então, ó, menos com mais dá menos. 5 vezes 5, 25. E aqui você tem, ó, menos com mais, então dá menos. 5 vezes 3 raiz de 5, né? Ó, 5 vezes 3, 15. Repete a raiz de 5, ok? Então veja o que a gente tem aí, né? Você tem o primeiro ao quadrado, mais 15 raiz de 5, menos 25, menos 15 raiz de 5. Quando você faz toda essa situação aqui. Após você ter feito isso, o que você vai estabelecer, né? Aqui em cima eu já tinha explicado, né? Como é que se resolve, então você sabe que tudo isso aqui vai dar 45, né? Perceba uma coisa, ó. Mais 15 raiz de 5 e menos 15 raiz de 5. Eu posso cancelar, porque isso aqui vai dar zero, né? Um número menos ele próprio é zero. E aí você repete o menos 25. Veja que o 45 menos 25 aparece aqui
novamente, certo? Então você tem dois passos aí para tentar solucionar essa parte aí de dentro, tá? A gente está levando mais de 15 minutos porque a gente está dando explicações bem detalhadas, revendo todas as propriedades, ok? Se você já tem assim, um certo domínio, você pode ver esse vídeo mais acelerado. Bom, feito isso, vamos ter que E de expressão é igual. E agora, o que eu vou resolver primeiro? Nós temos uma multiplicação, nós temos uma raiz, nós temos parênteses, nós temos um sinal de mais. Por onde eu começo? Comece sempre pelas parênteses, tá? Nesse caso aqui você começa pelos parênteses, ok? E o que não for dentro do parênteses você vai simplesmente repetindo, tá? Isso aqui é expressões numéricas. Então, dá uma revisadinha nesse conteúdo, tá? Então, 2 vezes. Vamos resolver o que está aqui dentro? 45 menos 25 dá 20, certo? Então, eu vou ter a raiz quadrada de 20, né? Resolvi o que está aqui dentro, deu 20. E agora, o que eu vou fazer para solucionar esse caso aqui? Pessoal, nas alternativas você não encontra nada parecido com isso, certo? Quando isso acontecer, o que você vai fazer? Você vai pegar essa raiz aqui, essas duas raízes, ou mais, se tiverem mais, e vai simplificar essas raízes. Professor, mas eu não sei como simplifica uma raiz. A gente revisa, certo? Veja, eu não posso simplificar a raiz de 5. Por quê? Lembra, e anota isso para vocês, tá? Número primo não tem raiz exata, certo? Então, raiz de 5, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 11, 13, 17, esses números não tem como simplificar, jamais, tá? Então, como não tem como simplificar, eu simplesmente vou repetir 6 raiz de 5. Porém, o 20 ele é o que a gente chama de número composto, certo? São aqueles números que não são pares, ou não são pares não são primos, ok? O 20 é um número par, tá? Então o que a gente vai fazer? Tem como simplificar o 20? Tem. Como é que eu simplifico o 20? Eu vou reescrever, na verdade, esse 20 aqui de uma outra maneira, de uma maneira diferente. Como é que eu vou reescrever esse 20? Eu vou simplesmente transformar ele num produto de dois números, ok? Uma multiplicação entre dois números, vai ser 2 vezes raiz de, no lugar de botar 20, eu vou botar uma multiplicação entre dois números aqui. De tal maneira que os números que eu vou colocar aqui tem que ser um que tem raiz exata e o outro não. Qual é a multiplicação? A pergunta que eu faço isso é quase uma charada, tá? Qual a multiplicação que, quando eu multiplico um número por outro número, sendo que um tem raiz exata e o outro não, que dá 20. Vamos pensar nas possibilidades. Você tem 1 vezes 20, que dá 20. Temos 2 vezes 10, enfim, temos vários números. Porém, a que vai me servir é essa daqui, ó, 4 vezes 5, certo? Existem mais de um produto de dois números que dá 20, mas o que me serve é 4 vezes 5. Por quê? Porque o 4 ele tem raiz exata, ele é um quadrado perfeito, né? Raiz de 4 é 2, apesar do 5 não ter. Então basta que um só tenha raiz exata. Beleza, pessoal, o 20 é um número fácil da gente lembrar. E se fosse um número maior, como é que a gente simplificaria essa situação aqui? Você simplesmente vai utilizar aquele mesmo processo que você usa para tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então, ó, que é o processo chamado de fatoração. O número é 20, você começa a fatorar esse número, né? Vai dividindo lá por números primos, né? Então, ó, 20 por 2 dá 10, 10 ainda dá para dividir por 2, que dá 5, 5 não dá mais por 2. Pega o próximo número primo, que é 3, também não dá. O próximo é 5, ou seja, é um número primo, só se divide por ele mesmo, que dá 1. Então, ó, eu tenho 2 vezes 2 vezes 5. Agrupa os semelhantes, né? Ó, 2 vezes 2 é 4. E esse 5 que ficou alone aqui, ficou sozinho na vida, né? Então, você simplesmente o repete. Então, o valor que você vai substituir aqui dentro é esse produtinho aqui que eu achei no final, certo? Então, sempre que você quiser simplificar uma situação como essa, que vem um número natural, um número inteiro que seja aí, né? Se trabalhar nos complexos aí, tá?
você tem que simplesmente simplificar esse valor, ok? Você faz a fatoração e você acha a multiplicação que você tem que colocar aqui dentro. E aí, olha só o que vai acontecer, né? Passamos aqui de 20 minutos de vídeo, mas tudo bem. Então, ó, 6 raiz de 5 mais 2 vezes raiz de 4 e raiz de 5. Como é que eu faço a raiz de um produto? Faz a raiz do primeiro número, depois a raiz do segundo número, ok? Vamos lá, ó. Raiz quadrada de 4, 2. Fica fora da raiz, certo? Bom, e esse 5? Como o 5 não tem raiz exata, ele fica preso dentro da raiz. Isso é ótimo, porque aqui as raízes vão ficar iguais, então vai se aproximando da nossa resposta. Bom, 2 vezes 2 ainda é um cálculo que a gente tem que resolver, né? Ó, os números que estão fora estão sendo multiplicados, então você vai ter 6 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. E eu já expliquei para vocês como que a gente soma raízes, né, com os valores iguais. Né? Então, ó, 6 raiz de 5 mais 4 raiz de 5, soma quem está fora, né? 6 mais 4 é 10, e aí você repete a raiz de 5. Resposta final, portanto, 10 raiz de 5. E a resposta correta é a letra D. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários. Até a próxima.